Olá, queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Como foi aí a primeira semana de atividade de vocês? Tudo certinho, tudo ok? Já tá arrasando nas atividades, deixando tudo em dia? Eu confio em vocês, hein? Então agora nós vamos para a semana 2, segunda semana do PET volume 1 de História. Vamos lá? O tema de vocês essa semana é a Revolução Francesa. Então nós vamos recapitular um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, 1789 a 1799, marcou o fim do absolutismo na França e foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Então, nós vamos ver aqui nessa imagem como que era a organização social no antigo regime. Era primeiro estado, composto pelo clero, era segundo estado, composto pelo rei e a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, né? Os demais funcionários, trabalhadores, burgueses e etc. Todo esse terceiro estado aqui trabalhava para pagar os impostos e bancar o luxo da corte e bancar aí o clero. Aqui nós temos do lado uma charge. Essa charge representa o povo, né? O trabalhador, o camponês, carregando nas costas, né, representantes da nobreza e do clero. Então, por quê? Tá vendo que eles estão todos muito bem vestidos, muito bem alinhados, né, com um porte bacana, enquanto o trabalhador tá todo surrado, sofrido aqui, com uma enxada na mão. Nota-se a diferença até na expressão que o trabalhador tem com relação à expressão aqui dos representantes do clero e da nobreza. Por quê? Porque eles viviam sendo carregados e bancados, principalmente a nobreza, pelo luxo, cercado por joias, né, e privilégios, enquanto os trabalhadores, os camponeses, sofriam ali para pagar esses impostos. Inclui aí nesses camponeses também os burgueses que estavam se ascendendo socialmente, já tinham até condição financeira boa, porém, eles ainda não tinham privilégios, eles eram os que trabalhavam também e pagavam pesadíssimos impostos. E tá aqui, ó. O aumento dos impostos cobrados dos camponeses os obrigou a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda. Para piorar, em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais, que era uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval, foram convocados, fizeram uma reunião para votar. Aí o peso era o seguinte: primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O voto não era por cabeça de pessoas, porque se colocasse o primeiro estado e o segundo estado para votar por pessoa, o terceiro estado ia ganhar. Então eles queriam fazer o quê? A votação por estado. Para fazer o quê? Para que diminuísse os privilégios da nobreza e do clero, para que diminuísse os impostos. Então, eles não queriam que nada disso acontecesse. Quem era interessado nisso era o terceiro estado. Porém, nessa votação, eles não conseguiram fazer com que o voto fosse individual, pessoa por pessoa. E aí, o que acontece? Votaram por estado e aí foram derrotados. E eles criaram uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, e a população se enfureceu quando o rei ordenou o fechamento dessa Assembleia Constituinte. Então, eles foram lá, tomaram a Bastilha, né, derrubaram, atacaram a prisão, pegaram a pólvora, as armas que eles precisavam e foram para a luta mesmo. E este foi o grande início aí da Revolução Francesa. Dentro desse período da Revolução Francesa, nós tivemos aqui o Grande Medo. Esse grande medo consistiu aí em saques de propriedades e assassinato de aristocratas, porque os camponeses que trabalhavam nessas propriedades, já cansados de ser massacrados, eles iam violentamente, atacavam os senhores, matavam os senhores, saqueavam essas propriedades. Privilégios feudais do clero foram abolidos e tivemos aí então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que todos os homens são iguais perante a lei. Isso aí foi base para muitas constituições no mundo todo até os dias atuais, né? Que é essa questão que a gente até hoje vive aí sobre todos os homens serem iguais perante a lei. O rei Luís XVI
que era o rei na época da Revolução Francesa. Ele tentou fugir, foi capturado, conduzido ao Palácio das Tulheiras em Paris, foi levado a julgamento, foi condenado à morte, foi guilhotinado. Depois dele foi a rainha, sua esposa, a Maria Antonieta, também foi guilhotinada. E depois disso, a Revolução Francesa passou aqui, ó, por um período do terror, tá até marcado aqui, ó, onde quase todos os dias uma pessoa era guilhotinada. Por fim, o Robespierre, ele também foi guilhotinado por estar fugindo aí das reais intenções da Revolução Francesa. E esse período aí terminou com o golpe 18 de Brumário, dado por Napoleão Bonaparte, que tomou o poder na França. E aí as consequências foram: os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas dessas consequências foram: fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país, início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes, imposição das liberdades individuais que tornam os homens iguais perante a lei, desenvolvimento de um grande sentimento nacionalista na França após a Revolução, já que a participação popular foi decisiva para seu desenrolar. E como documentos aqui, a sugestão, e aqui no Saiba Mais, nós temos aqui uma sugestão de documentos sobre a Revolução Francesa que você pode estar acessando através desse site que está indicado aí. Atividade número 1. Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do povo francês, se é estranho. Luís combateu o povo, foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamentos secretos de tropa, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como escravos. Esse discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei Luís XVI durante o processo revolucionário que teve como consequência. Então, o que aconteceu com o rei Luís XVI? Ele foi a julgamento e que culminou aí no seu guilhotinamento, o julgamento do Luís XVI. 2. Pode-se dizer que, ao final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Justifique sua resposta. A resposta é não. O período napoleônico fortaleceu a burguesia e não favorecendo as classes trabalhadoras e camponesas. Então é isso, meus queridos. Se foi útil, curte, se inscreva e compartilhe este vídeo com seu colega para que ele também possa desenvolver as atividades. Te espero no próximo.